Olá pessoal, o Antônio aqui. Hoje é dia 24 de janeiro de 2019, provavelmente vou postar esse vídeo dia 25 ou dia 26, ou independente de quando você esteja assistindo esse vídeo. Espero que você esteja tendo um bom dia. Como é sempre o caso, muitas notícias sobre a Tesla essa semana, vamos ver algumas delas. A SpaceX demitiu 10% dos funcionários há 2 semanas. A SpaceX cresceu bastante nos últimos anos, está fazendo muito progresso com novas tecnologias de foguetes, com planos futuros para a exploração espacial. A SpaceX não está com nenhum problema financeiro, é uma empresa que não tem ações na Bolsa de Valores, é uma empresa completamente privada, tem investidores, mas são investidores privados. O Elon Musk é quem tem o maior poder financeiro na empresa, ele que financia a empresa em geral. E a SpaceX está crescendo, está bem, mas demitiu 10% dos funcionários há algumas semanas. Não é claro exatamente os motivos da demissão, mas é normal para empresas assim em fase de crescimento. Às vezes acaba contratando mais do que precisa e de vez em quando fazer corte de pessoal, por mais difícil que seja, é uma coisa que faz parte do crescimento. O que na verdade não foi uma coisa tão positiva vindo dessa notícia foi o fato foi a maneira com que a SpaceX demitiu os funcionários. Eles fizeram uma reunião numa sexta-feira à tarde com todos os funcionários. Nessa reunião eles disseram que iriam fazer demissões no dia seguinte e que no dia seguinte a pessoa ia receber um e-mail dizendo se ela fazia parte do corte ou não. E depois disso eles dispensaram os funcionários nessa sexta-feira. Ou seja, você tem uma reunião numa sexta-feira à tarde, a empresa deixa você ir embora mais cedo, mas você fica com aquela dúvida na sua cabeça. Você tem que ficar esperando 24 horas para saber se você tem emprego ou não. E mesmo no dia seguinte, muita gente não recebeu esse e-mail, precisou ficar tentando entrar em contato com a SpaceX, um sistema automático de telefone que eles têm, para saber se a pessoa tinha um emprego ou não. Ou seja, não foi a melhor maneira com que você demite pessoas, né? Não foi uma coisa muito clara, muito direta. Então isso foi uma das críticas que a gente viu e que realmente faz sentido. E como eu disse, esse tipo de corte faz parte. Eu não vejo nenhum problema em relação ao crescimento para a SpaceX no futuro próximo. A Tesla também demitiu funcionários na última semana. A Tesla demitiu 7% dos funcionários. No caso da Tesla, a gente sabe que o motivo da demissão foi porque eles precisam fazer com que as linhas de produção funcionem de maneira mais eficaz. Então, os cortes afetaram, por exemplo, a linha de produção do Model S, do Model X. Essas linhas de produção agora têm menos pessoas, menos funcionários fazendo trabalhos manuais. A Tesla vai estar investindo nos próximos meses em automatização dessas linhas de produção para que elas fiquem ainda mais eficientes. Isso tudo porque a Tesla está num momento meio crítico em relação a lucros. A Tesla gerou o primeiro lucro significativo no terceiro trimestre de 2018. Para o quarto trimestre a gente ainda não tem resultados oficiais, a gente espera ver isso na próxima, entre 1 semana e 10 dias. A gente espera que eles tenham um lucro menor do que no terceiro trimestre, mas que tenham um pouco de lucro. Agora, com o primeiro trimestre de 2019, vai ser um pouco mais difícil para a Tesla ter lucro. Então eles precisam fazer com que as linhas de produção fiquem o mais eficiente possível. Tem o Model 3 atrás de mim, deixa eu ver se dá para vocês verem aqui. Model 3. Enfim, mesmo que a Tesla não tenha lucro, não é uma coisa ruim. Eles passaram anos sem ter lucro, pelo menos significativo. Então é uma coisa que não vai prejudicar a Tesla diretamente, se eles passarem 1 ou 2 trimestres sem terem lucro. Mas é uma coisa que, para quem... E aqui o Model 3 passando ali à minha esquerda, o Model 3 preto, com as rodas, não é preto, é o azul, sol aqui, reflexo no meu rosto, é um azul, que de longe o azul e o preto não tem muita diferença mesmo. Bom, então, o resumo dessa notícia é o seguinte: 7% dos funcionários foram demitidos. A gente espera que para a primeira metade de 2019, se a Tesla tiver lucro, vai ser bem pequeno. A gente está esperando para esse ano também o início de produção do Model 3 modelo base por $35 mil, que vai ser um modelo de carro que vai trazer muito pouco lucro para a Tesla. A margem de lucro no Model 3 modelo base vai ser muito pequena comparado com os outros carros. Então eles precisam que as linhas de produção estejam rodando de uma maneira eficiente para que eles possam continuar a ter lucro.
E essa notícia de demissão que coincide também com o fato da Tesla não está mais produzindo o modelo de 75 kWh do Model S e do Model X, que foi o que eu passei para vocês no vídeo da semana passada. E isso tudo acho que está fazendo com que as linhas de produção fiquem de pouco a pouco um pouco mais eficientes. Sem contar o fato de que eu espero que a Tesla faça mudança no Model S e no Model X, no exterior, no interior, então acho que essas mudanças vão estar mais em linha com o interior do Model 3, que de uma certa maneira já proporciona as linhas de produção serem mais eficientes mesmo. Então o fato de você só ter uma tela aqui ao invés de duas, esse tipo de coisa assim, já vai fazer a linha de produção ficar mais eficiente. Então a gente espera ver isso aí nos próximos 1 ou 2 trimestres. E a Tesla está terminando com o Referral Program. O Referral Program funciona dessa maneira. Quem tem um carro da Tesla, como é o meu caso, eu tenho um código. Esse código eu posso passar para familiares, amigos, e quando alguém compra um carro da Tesla usando esse código meu, eu ganho um brindezinho da Tesla aí, e a pessoa que usa o código ganha 6 meses de Supercharger grátis se a pessoa fizer um test drive do carro, ou 9 meses de Supercharger grátis se a pessoa não fizer test drive antes de comprar o carro. Para a pessoa que tem o código, nesse exemplo, o meu código, por exemplo, quanto mais pessoas usarem o meu código, maior é o prêmio, o brinde que eu recebo da Tesla. E a Tesla colocou prêmios absurdamente grandes, de grande valor nesse programa. Existem pessoas com quase 300 referências, quase 300 pessoas usaram o código dessa pessoa, e essas pessoas, os donos dos códigos, vão receber até 2 Tesla Roadster grátis. O Tesla Roadster versão 2, que vai começar a ser produzido entre 2020 e 2021. Essas pessoas vão receber 2 Roadsters de graça. Então o custo desse programa todo tem sido muito alto, principalmente agora que a Tesla precisa começar a fabricar o modelo base do Model 3, que a margem de lucro vai ser muito pequena. As estimativas são de que o custo desse programa para cada carro é de cerca de $5.000, o que é altíssimo. Um carro de $35.000, se você tiver aí com $5.000 somente para custear esse programa, não vale a pena, a Tesla não vai ter lucro, eles vão sair no prejuízo produzindo o Model 3 modelo base. Então esse programa já foi, a Tesla já tinha anunciado que terminaria com esse programa no ano passado, não terminou, adiou para março, para o fim do programa, e agora o Elon Musk disse no Twitter que não vai esperar até março, que vai terminar já no fim de janeiro, vai ser a última semana que vem, em que o Referral Program vai estar ainda em fase ativa. A partir de 1º de fevereiro não existe mais Referral Program. A minha opinião sobre isso é o seguinte: eu acho que o Referral Program é uma coisa que faz bem para a Tesla, tem ajudado a Tesla muito a crescer, mas eu acho que dar esse tipo de prêmio, que aí o Tesla Roadster vale entre 200 e 250 mil dólares, os modelos base, eu acho que não precisava ter chegado a tanto. Eu acho que a Tesla simplesmente dá uma jaqueta, uma camiseta, um boné, um chaveiro com o logo da Tesla, tudo isso seriam prêmios baratos para a Tesla continuar oferecendo de maneira saudável, que não afetasse negativamente a parte financeira de lucro dos carros. Quando eu recebi o meu carro, eu recebi o código, todas as pessoas recebem o código, mas naquela época o Model 3 não qualificava para usar um Referral Code, ou seja, eu não usei o código de ninguém para comprar o meu carro, porque não fazia parte do Referral Program. O Model 3 não fazia parte. Por volta de junho e julho de 2018, o Model 3 começou a fazer parte do Referral Program, e agora, até o momento, qualquer pessoa comprando o Model 3 recebe o Supercharger grátis, como eu disse no início. As estimativas são entre 60 e 80 Tesla Roadsters que vão ser produzidos praticamente de graça como brinde, como prêmio para as pessoas que têm aí o maior número de referências. A produção do Model 3 no início de janeiro continua sendo para o mercado exterior. A produção em geral, a Tesla está produzindo ainda para o mercado interno, mas a maior parte da produção está indo para a Europa e para a China, e a gente já tem um navio a caminho da China. O navio saiu dia 23 de janeiro a caminho da China, tem data prevista de chegada para o dia 10 de fevereiro. O navio com destino à Europa saiu do Canal do Panamá no dia 21, 22 agora desse mês, com chegada prevista para a Europa para o dia 3 de fevereiro. Eu acho bem legal para quem está esperando o Model 3 nesses países, pode acompanhar em tempo real onde é que está esse navio com esses carros. Eu estou deixando o link aqui na descrição para vocês verem, acompanharem aí o trajeto desses navios.
Estima-se que cada navio transporte entre 4 e 6 mil carros. E esse navio para a China realmente me surpreendeu. Eu não achei que a Tesla fosse estar enviando carros para a China tão rapidamente. Eu acho que o navio chegando na China no dia 10, a gente tem provavelmente entre 1 e 2 semanas para eles transportarem os carros para o centro de distribuição, para as primeiras pessoas começarem a receber os carros. Então, por volta da 3ª semana, talvez 4ª semana de fevereiro, a gente já vai estar vendo os chineses aí fazendo vídeos e dando reviews do Model 3. Para a Europa, a gente espera que isso comece a acontecer por volta da 2ª ou 3ª semana. A Tesla teve um recall de airbags na China recentemente. Isso não é nada novo, não é um problema da Tesla. Teve um problema grande há alguns anos com airbags com defeito, airbags produzidos pela empresa Takata. Várias montadoras, milhões de carros foram afetados por esses airbags com defeito, cerca de 40 milhões de carros é a estimativa. A Tesla já começou a fazer recall nos Estados Unidos em 2017 e agora chegou a vez da China. Eles estão fazendo recall de mais ou menos 14 Model S que tem esse airbag, eles estão trocando o airbag. A Tesla faz isso de maneira preventiva, porque a troca de airbags é recomendada para locais que têm alta umidade. E a Tesla acaba trocando esses airbags em todos os carros, independentemente da região onde esses carros estão. Se são climas secos, não importa, eles acabam trocando o airbag da mesma maneira. E falando em airbag, a gente viu a Tesla fazer um registro de uma patente recentemente, em que sensores nos bancos do carro vão detectar que tipo de passageiro está ocupando aquele assento. Se é uma mulher, se é um homem, se é uma criança, se é um adulto pequeno. Vários sensores nos assentos do carro vão detectar que tipo de passageiro está ocupando aquele assento. Tudo isso para liberar o airbag em caso de acidente da maneira mais eficiente possível. A maneira com que o airbag é acionado, se tiver um adulto pequeno no banco, pode ser diferente se for um adulto grande, ou se for uma criança, ou se for uma mulher. Em geral, os airbags, eles acionam de uma maneira única, independentemente de ter um passageiro no banco ou não, independentemente de que tipo de passageiro que está ocupando aquele assento. Mas a Tesla está indo aí além do que é esperado em termos de segurança. A Tesla, que já tem os carros mais seguros, sempre falo isso, os carros mais seguros rodando nos Estados Unidos hoje, o top 3 são carros da Tesla, Model 3 em primeiro, Model S em segundo, Model X em terceiro, os carros mais seguros já testados aqui nos Estados Unidos. Independentemente disso, eles não param de investir em segurança do passageiro. Então isso é mais uma maneira que a gente vê a Tesla investindo nisso. Não é claro ainda se esses sensores nos assentos já estão nos assentos ou se é uma coisa que eles vão implementar em carros futuros. Como eu disse, independentemente disso, a Tesla não para de investir em segurança. E a gente viu algumas fotos que vieram da China em que a Tesla está colocando aí uma espécie de cadeado em vagas do Supercharger. Funciona dessa maneira: a pessoa que tem um carro da Tesla tem um aplicativo no telefone, não é o aplicativo da Tesla, é um outro tipo de aplicativo. Quando a pessoa chega no Supercharger, tem um código de barras na parede, a pessoa abre aquele aplicativo, escaneia aquele código de barras e esse cadeado que a gente vê, ele abaixa, ele fica levantado quando ele está trancado, digamos assim. Quando a pessoa escaneia o código de barra, ele destrava, ele abaixa, o que permite a pessoa a entrar com o carro naquela vaga. Não é claro ainda se era um problema nesse Supercharger de que carros que não eram elétricos estavam estacionando nessas vagas, mas é uma boa ideia para a gente aí pensar em países em que a adoção de veículos elétricos ainda não é uma coisa muito comum. Eu diria que o Brasil vai ser um exemplo esse ano. Quando começar a gente começar a ver mais carros elétricos nas ruas aí no Brasil, muita gente não vai entender que algumas vagas são reservadas para carros elétricos que têm carregadores. Eu acho que às vezes existe sim gente que faz por maldade, por descaso, mas na maioria dos casos pode realmente ser falta de informação. Então esse cadeado, por exemplo, pode ajudar em algumas situações desse tipo, para prevenir que outras pessoas usem vagas de carros elétricos, principalmente vagas que têm carregador. Há algumas semanas aqui nos Estados Unidos, a gente viu bastante casos em que caminhonetes, pick-up trucks grandes, bloqueavam superchargers de propósito. Essas pessoas iam em supercharger, 2, 3, 4 caminhonetes e estacionavam nas vagas de superchargers, não só tomando vaga, de propósito, o motorista estava dentro da caminhonete, era uma forma de protesto contra a Tesla, mas eles também acabavam gritando, xingando
donos de Tesla que estavam no local. Não é claro porque, eu acho que tudo isso é efeito da política nacional aqui nos Estados Unidos, algumas coisas que o presidente acaba falando, fazendo. Algumas pessoas realmente têm falta de informação mesmo e acabam fazendo coisas sem ter a menor ideia das consequências, né? Então, nesse caso, esse tipo de cadeado talvez ajudasse nesse tipo de situação. Agora, para as caminhonetes aqui nos Estados Unidos, que são muito elevadas do chão, muito altas, esse tipo de cadeado não funcionaria, teria que ser uma coisa bem maior para que eles realmente não usassem essas vagas. E tem o problema da neve aqui nos Estados Unidos também, né? Em países do hemisfério norte, o fato de você ter esse cadeado aí, se ele estiver coberto com neve, a pessoa não vai ver, vai acabar estacionando o carro. Enfim, tem várias coisas aí, vários detalhes para a gente se preocupar, mas em geral eu acho uma boa ideia. Acho que é uma coisa que a Tesla, se eles quiserem, eles podem implementar diretamente no carro, não precisa escanear o código de barras com o telefone, não precisa de um outro aplicativo. Você pode simplesmente, o carro já tem as câmeras aqui, o carro pode ler esse código de barra, ou sistema de posicionamento direto do carro, quando o carro se aproximar daquela vaga, a vaga se conecta via Bluetooth e destrava o cadeado. Enfim, existem muitas opções aí, mas a gente não sabe se isso vai ser uma coisa que a Tesla vai acabar implementando em outros Superchargers. Então, gente, por enquanto é só. Se você chegou até o final do vídeo, obrigado pelo seu tempo. Vou deixar uma dica para quem não tem tempo de assistir os vídeos inteiros. O YouTube tem a opção de você ajustar a velocidade do vídeo. Você pode colocar o vídeo para que o vídeo rode até 2 vezes mais rápido do que o normal. Eu uso bastante essa opção para que eu consiga ver todos os vídeos de canais que eu sou inscrito. Então fica aí a dica. E para quem não quer esperar a semana toda, ou às vezes eu não consigo fazer vídeo todas as semanas de notícias, me procura no Twitter, canal Tesla BR. Eu posto no Twitter diariamente. O Twitter é onde eu recebo a maioria dessas notícias que eu relato para vocês. Eu recebo elas no Twitter e repasso elas assim que eu recebo. Se você não tem Twitter, vale a pena criar uma conta. Claro, não paga nada, você fica por dentro aí de tudo que está acontecendo no mundo da Tesla. Se você tiver alguma opinião sobre qualquer uma das notícias que eu falei nesse vídeo, ou se você sabe de alguma informação, de alguma notícia que eu deixei de lado, deixa seu comentário aqui embaixo. Um ótimo dia para vocês. Abraço, gente, até o próximo vídeo.